Olá pessoal, esse é mais um Viagem na Língua Portuguesa, um espaço para você não viajar nas regras da língua portuguesa, nem nas regras de redação. Para quem vai fazer o Enem sabe, minoria é certeza. Vamos ver como é que vai rolar isso? Rola a vinheta, pessoal. Viagem na língua portuguesa, e hoje, estava falando até agora há pouco, antes da gente entrar aqui no ar, eu acredito que seja um dos mais importantes que a gente vai fazer esse ano. Por quê? Nós sabemos que o nosso canal é destinado a falar sobre regras da língua portuguesa, regras de redação e destinado a todo mundo que pretende fazer alguma prova que envolva essa temática de redação. Mas principalmente quem vai fazer o Enem. E quem vai fazer o Enem sabe, minorias é um assunto muito debatido nas provas do Enem. Então a gente vai fazer o que hoje? Quais são os desafios das minorias e qual a dinâmica para atenuar isso aí? Para me ajudar a tratar sobre esse assunto, eu precisaria de alguém especialista nisso, né? Então, a especialista no assunto, nessa prática com minorias, Juliana Drummond. Oi, gente. Não teria ninguém melhor para trazer que não fosse você, Juliana. Como eu estava falando aqui até fora do ar, temos um amigo em comum, que é o André, e na conversa que a gente teve aqui no primeiro podcast, a gente falou muito de você, não sei se a orelha queimou em razão disso, mas obviamente falou muito bem de você. Mas óbvio, a gente nós já nos conhecíamos e falamos aqui da tua dinâmica com as minorias, a tua luta com relação à defesa da mulher, né? Então, não tem ninguém melhor para falar sobre isso que você. Mas me diz o seguinte, só para a gente poder contextualizar. O que são minorias? Então, minorias são grupos dentro da sociedade que não necessariamente são menores em quantidade, mas que têm uma dificuldade ou algum projeto mesmo que dificulte essas pessoas a ter acesso a direitos. Então, se a gente pensar, quando a gente fala que os negros são minorias, nós somos a maioria da população. Mas em relação aos direitos e às políticas públicas pensadas e construídas no país, na história do Brasil, não foram voltadas para nós. O que a gente vai conseguindo é através da luta e da conquista. Então, essa minoria, porque é a minoria em relação ao acesso a direitos. Entendi. Eu costumo dizer, nas aulas de redação que eu ministro, que isso tem a ver com representatividade, ou seja, é minoria em razão da representatividade também. Estou falando certo ou tem alguma coisa aí equivocada? Também, porque esses grupos, né, que estão muitas vezes à margem dos direitos sociais, políticos, econômicos, têm poucos representantes nos espaços de decisão. E aí faz muita diferença quando a gente tem essa representatividade de ter alguém que represente esses grupos para lutar pela ampliação de direitos. Então, não estou falando besteira, então Não. posso continuar falando isso. Tá, esse assunto, até como a gente falou, ele é muito explorado, principalmente no Enem. Você é uma pessoa que trabalha com educação, assim como eu, e sabe tão bem quanto eu, quanto isso é explorado. Você sabe dizer por que isso é tão explorado e a gente tem, na verdade, essa dificuldade de gerenciar essa política pública? Será que é em razão dessa dificuldade de gerenciar essa política pública que toda hora vem falando a minoria, 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 ou, sei lá, isso é paradoxal? É porque, eu acho que é isso. Na verdade, a proposta do Enem era ter um modelo de acesso, né, à universidade que fosse mais democrático. E aí trazer no tema do Enem, das redações, questões que façam parte da vida da sociedade brasileira, também uma forma de democratizar esse acesso à universidade. Tanto que quando a gente pega as notas do Enem, boa parte das maiores notas são em estados que não estão nas grandes metrópoles.
E isso tem a ver com técnica de redação, mas também com acesso a esse conteúdo. É muito mais possível para um aluno falar sobre a realidade que está dentro do contexto que ele vive. E aí a gente vai ver também muitos preparatórios, muitas escolas de elite passando a abordar determinados temas só por causa do Enem. Porque se não fosse isso, não seria um tema tratado. É verdade, eu concordo muito com isso. Tanto que a gente tem algumas, eu não sei se se eu posso chamar de ilha, por exemplo, tem alguns estados do Nordeste que têm notas assim espetaculares no Enem, alguns pré-vestibulares, alguns concursos como IME, ITA, que são extremamente difíceis. E, de maneira geral, se a gente for, de repente, para a periferia desses lugares, a realidade é muito complexa, né? O que talvez corrobore o que você falou, né? E uma coisa também que me vem à cabeça foi um tema do Enem, que foi a democratização do cinema. Na democratização do cinema, muitos talvez não tenham conseguido até conseguir compreender esse tema, em razão de que nós estamos, nesse momento, em São João de Meriti. São João de Meriti não é um estado, não é um município necessariamente mais rico do Brasil. Longe disso. Mas a gente não pode falar que não existe democratização do cinema, porque se a pessoa quiser verdadeiramente ir ao cinema, ela vai. Correto? Ou não? Não, a gente tem alunos que você leva para ir ao cinema no 7º, no 8º ano que nunca tinham ido. Nunca foram ao cinema? Nunca foram ao cinema. Tá. Mas eles não foram ao cinema porque não quiseram ir, porque não foram apresentados, porque nunca ninguém teve essa cultura de ser exposto à cultura de fato? Ou você acha que é só uma questão de vontade? Não sei. Tem uma questão financeira, que é o lugar que a gente tem cinema funcionando. Em São João, a gente ainda tem o Sesc, mas com algumas limitações. Verdade. Mas funcionando, que as pessoas no geral conhecem, é o cinema do shopping. Grande Rio. Então, para você ir ao shopping com uma criança, dificilmente você vai gastar só o dinheiro, ainda que tenha a meia entrada, você vai gastar o dinheiro só do cinema. Então, tem uma questão financeira. Se é uma família que tem mais de uma criança, isso se torna um problema maior. Exatamente. E aí, o fato de não ser tão barato torna também não ser culturalmente parte do dia a dia daquela família. Sim. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar muito na Baixada, tem alguns trabalhos sobre isso, assim, eu não sou especialista, mas é pensar como há um tempo atrás a gente tinha vários cinemas e como esses cinemas foram fechados. Tem um trabalho, eu não vou conseguir lembrar aqui de quem, mas uma vez a gente debatendo, eu vi, inclusive, que boa parte desses lugares onde tinha um cinema, hoje são igrejas. É verdade. Então, isso também é uma mudança de perspectiva cultural. Boa parte da minha infância e início da adolescência, eu nunca fui no cinema do shopping. Eu fui no cinema de Caxias, que era aquele Santa Rosa, Sim. que era onde meu tio me levava. Então, essa dificuldade do acesso ao cinema, no sentido de ter pouco, também faz uma diferença. A gente está falando de uma população de quase 500 mil de habitantes, que a gente tem um polo de cinema. Verdade. Mas existem alguns centros onde nenhum tem, né? Chegando em alguns lugares onde não tem nenhum, isso potencializa. Sim. E vai voltar àquilo que a gente estava falando lá atrás. Tudo converge para a educação, né? Porque se eu não tenho acesso à cultura, isso é uma boa parte da bagagem que eu tenho para crescer, né, educacionalmente. Não é isso? E por que você acha que isso acontece? Porque a cultura faz as pessoas pensarem. E aí tem uma ideia de que quem deve ter acesso à cultura não é o pobre. Um exemplo, a gente tem diversos problemas com a política de cultura no município de São João de Meriti, em relação ao incentivo aos pequenos artistas, pequenos no sentido de não serem grandes estruturas, né, de mercado, mas de artistas que têm um potencial muito grande dentro do município que não recebem incentivo. A gente não tem verba pública direcionada para as iniciativas coletivas de arte na cidade. Mas a gente faz um mega evento, como teve semana passada, onde a gente traz grandes artistas que vão cobrar muito caro para estar aqui. Entendi. É ruim? Não. Isso foi até um debate que eu fiz, gente, não é ruim, tá tendo, um acesso à cultura. Sim. Só que não dá para ser só isso. Não adianta ter
um grande evento uma vez no ano para dizer que trouxe cultura para aquela comunidade, sem levar em conta toda a produção de cultura que existe aqui. E aí, quando você potencializa a cultura do território e as manifestações culturais, você dá acesso para essa população pensar. Porque a cultura, ainda que seja só talvez uma manifestação de dança, né, não seja vista como uma grande atividade reflexiva, ela vai trazer, de alguma maneira, a expressão. E a expressão te faz, em algum momento, questionar, pensar. Então, é muito tanto que, no último governo nacional, acabou-se com a Secretaria, com o Ministério da Cultura e acabou com algumas secretarias. No último governo, a gente não tinha Secretaria de Cultura em São João de Meriti. Entendi. Cultura, para mim, está diretamente ligada à educação, não tem jeito. Eu costumo dizer sempre para meus alunos o seguinte, até hoje eu não passei por nenhum livro que não tenha, obviamente, me ensinado alguma coisa, que não tenha, de repente, uma palavra que eu nunca tinha visto na vida. E eu sou professor de português, né? A gente tem a gente não. Muita gente tem aquela fantasia que nós sabemos todas as palavras do mundo. Já vou logo desconstruir. Nós não sabemos todas as palavras do mundo. Eu estou sempre aprendendo. Mas pegando o gancho do que você falou com relação à cultura, acesso à cultura, essa questão da minoria. Eu sou uma minoria, lógico. Tá claro de que eu sou negão e, obviamente, faço parte de uma minoria. Minoria, como você bem falou, não em termos de número, que muita gente tem esse conceito, né? Que minoria vem, na verdade, no BIM. Não é. Você acabou de esclarecer pra gente que não tem a ver com o número de sim, que envolve representatividade, acesso a políticas públicas e tudo mais. Essas políticas públicas que você fala, você consegue visualizar algumas assim que sejam boas, mas poderiam ser melhores? Ou tem alguma ideia de política pública que poderia ser feita para que a gente pudesse, pelo menos, atenuar essa dinâmica do tão complexo que é esse desafio das minorias? Tá. Eu acho que o melhor exemplo de política pública que a gente tem é o SUS. É verdade. É o SUS. E aí, na medida que o SUS avança, né, em recorte, por exemplo, de atendimento para a população trans, a gente tem uma melhora significativa desse acesso da saúde para uma minoria. Sim. Porque dificilmente a gente vai conseguir isso fora dessa rede pública de saúde. Então, acho que isso é um exemplo. Eu acho que para o movimento negro, uma das principais políticas que a gente tem é a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que inclusive tem uma coisa que tem aparecido muito esses dias na internet, o debate sobre a criação do Estatuto da Igualdade Racial, e com isso a consequência a lei de cotas. É uma política pública que tem um impacto muito importante. Se a gente for pensar a nível estadual, acho que a UERJ é aí quem sempre esteve na dianteira desse processo. Estava conversando com o pessoal na UERJ semana passada. A UERJ tem se voltado hoje para discutir como é que está a vida do egresso. Né? Se não é para entrar, mas também para saber como é que depois que saiu. Então tem isso, mas isso precisa avançar, por exemplo, na cotas para concurso público. Num concurso de São João, isso é uma coisa absurda. A gente tem uma lei nacional já que ampara os municípios para que tenham cota nos concursos públicos, cota para negros e negras, mas isso não é aplicado em diversos municípios no país. Aqui em São João, no último concurso que teve para educação, para saúde, também não teve cota para negros. E aí teve toda uma movimentação do movimento negro da cidade para brigar para que tivesse, né, a lei de cotas, e aí por uma pressão do Ministério Público, hoje essa lei já existe. Então, vejo que essa lei de cotas é uma lei que é muito significativa, mas que a gente ainda precisa ampliar. Entendi. Claro que a gente já ouviu que quando você aplica a cota, você diminui o desempenho. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Já, mas os estudos comprovam que a nota é igual ou melhor. Ou seja, nesse ponto a pessoa chega e diz, pô, você foi para uma cota, você é menos capaz. É a primeira coisa que eu raciocino. Claro que eu não trago isso para mim, que eu sou muito bem resolvido com isso. Eu sei exatamente o que eu sou, eu sei exatamente o que eu posso desempenhar, então eu sou muito resolvido com isso. Mas nem todo mundo é, né? Você acha que esse tipo de posicionamento,
desencoraja outras pessoas a tentarem? Ou isso é só uma Sim, percepção? e aí tem uma resposta que eu acho que é ótima para isso. A primeira lei de cotas que a gente tem no Brasil é a lei de terras, que é uma lei de cota para branco. Como a gente já teve diversas outras iniciativas. Se a gente pensar no investimento financeiro que foi feito no pós-abolição para garantir que imigrantes europeus viessem trabalhar no Brasil, isso também é uma política direcionada. Verdade. Então a gente sempre teve diversas iniciativas que a gente vai chamar de política de potencialização, política de incentivo para a branquitude. Isso nunca foi questionado. Ninguém nunca questionou o valor da população branca por eles ter tido uma lei que privilegiasse o acesso à terra, que é o grande problema do país até hoje. Só que quando isso, né, vem para a população negra e já em certa medida mexe com a estrutura, aí é visto como algo que não deveria ser feito, como algo menor. A gente vai ter movimentos de historiadores que vão se colocar contra as cotas, no início da lei de cotas. Então, é uma questão só de nomenclatura, porque isso já acontece, como você falou, acontece há muito tempo, é só uma questão de nomenclatura e uma perspectiva também de como... De racismo estrutural. Né? Uma outra coisa também que me chama a atenção claro que isso é muito pessoal, é muito eu. Eu acho muito contraditório, por exemplo, uma mulher ser racista, independente da cor. Porque eu pensei, cara, ela também é minoria. Por que ela está fazendo isso? É uma coisa minha, né? É como se eu colocasse uma minoria brigando com outra. E com essa briga de uma minoria brigando com a outra, eu nunca vou ter pelo menos uma. Claro que é interessante que todas deixassem de ser minoria. Mas eu nunca vou ter, por exemplo, uma minoria, de fato, deixando de ser minoria. Porque enquanto eu fomento a briga entre as minorias, quando que isso vai acabar? Eu entendo que acabar não vai. Eu não sei se é uma visão muito pessimista, mas atenuar a gente consegue mitigar isso. Né? Você tem uma visão diferente? Alguma coisa que você... Eu concordo, eu acho que é a ideia da interseccionalidade. Não dá para a gente ver só um tipo de opressão. As opressões elas vão estar interseccionadas, então é gênero, é raça e é classe também. Sim. Né? O capitalismo, o colonialismo, ele se dá através da expressão do racismo, através da escravidão. Então, não dá para a gente pensar em mitigar através de olhar uma situação apenas. A gente vai ver que as mulheres brancas, né, na construção da sociedade brasileira, elas sempre tiveram um lugar de privilégio, que não é um privilégio nem das mulheres negras, nem dos homens negros. Ainda que a gente fala, tem dados que os homens ganham mais que as mulheres, a gente precisa fazer que recorte de homem é esse. Quem é esse homem? É um homem branco. Né? Um debate que é do movimento de mulheres. Né? Enquanto as mulheres brancas estiveram na trincheira para poder garantir que pudessem trabalhar e que pudessem garantir direito trabalhista, as mulheres negras elas sempre trabalharam. Então, se a gente não tem esse olhar do todo, a gente não consegue entender a complexidade dessas relações. Entendi. Bom, eu como professor, eu sempre acredito a solução ou a mitigação disso, a educação. Sempre. Eu sempre vou arrumar uma maneira de dizer, ó, se fomentarmos a educação, a gente consegue mitigar boa parte dos problemas e o problema das minorias, para mim, é um dos que, né, é uma pauta de interesse estratégico se você, de repente, protagoniza a pauta de interesse estratégico se você tiver educação como prioridade. Por que eu acho isso? Porque se você tiver um mínimo de capacidade cognitiva, você vai ver que, a partir do momento que tiver mais pessoas colaborando, nós vamos ter uma capacidade maior de nos tornarmos uma nação mais igualitária. E se eu for mais igualitário, vou ajudar alguém do Acre. Se eu ajudar alguém do Acre, eu também vou estar me ajudando. Né? Então, vou só contextualizar. Por que eu, ajudando alguém do Acre, eu me ajudo também? A partir do momento que eu tenho uma saúde econômica, financeira de um país saudável, a partir do momento que eu tenho um país que olha para todos os estados da mesma maneira, a partir do momento que eu tenho um país que não faz distinção se é homem, se é mulher, se é verde, se é preto, se é amarelo, e
fomenta políticas públicas para que aquelas pessoas tenham condição de ascensão, independente do que ela seja, eu vou ter um serviço melhor, eu vou ter uma capacidade maior de repente, vender o meu produto ou serviço, vou ter uma capacidade maior de constituir uma relação de pessoas com uma clareza maior de raciocínio, ou seja, eu consigo só ver virtudes nisso. Agora, por que eu acho que isso não acontece? Eu li Maquiavel 2 vezes. Pelo seu sorriso, eu já imaginava que você também tivesse lido, mas pelo seu sorriso, você obviamente leu. E eu li pela segunda vez agora, né? Então, você prefere ser amado ou temido, né? Que é um dos principais dilemas lá. Aí ele fala assim, se você tiver que escolher um dos dois, seja temido, não é? Se puder aliar os dois, ok. Agora, como é que eu vou conseguir que a pessoa tema a mim? Eu não dou acesso a... Não vou deixar ela ter clareza de raciocínio, não vou, principalmente, permitir que ela pense ou sonhe que pense que ela tem condição de me enfrentar de alguma maneira. Não é? E eu olho assim, por exemplo, para a minha realidade especificamente, o maior atleta negro, o maior jogador de futebol negro de todos os tempos, é também o maior jogador de futebol de todos os tempos, que é o Pelé. E hoje, o maior automobilista, o maior piloto de automóvel na Fórmula 1 é negro. Mas é o único. Se ele não fosse espetacular, ele provavelmente não estaria lá. Provavelmente não estaria. Ou seja, ele teve que mostrar ser um fora da curva Tiger Woods. Tiger Woods até onde eu sei, não sou especialista de golfe, tá? Então, por favor, me dê o direito de errar. Até onde eu sei, é o maior jogador de golfe da história, né? Mas provavelmente ele só conseguiu por ser um fora da curva. Então, a gente só consegue quando é fora da curva. A gente não tem o direito de ser bom, mas não ser espetacular, porque espetacular não são muitos, né? Foi um recorte errado que eu fiz, ou estou viajando, ou é mais ou menos isso que você vê também? Eu estou lembrando ontem, eu assisti a peça do Luiz Gama, lá no Palácio Tiradentes, na escadaria, foi lindo. E aí a peça fala muito disso, né? O quanto o Luiz Gama foi espetacular, foi fora da curva, e ainda assim ele é apagado. Sim. Então só ser também não é garantia. E eu fiquei pensando no que você falou, assim, primeiro que eu acredito que a educação é o que de fato pode transformar a sociedade que a gente tem, e não é à toa que ela é tão atacada. O que a gente tem hoje é uma expectativa de que a escola vai dar conta de tudo, e cada vez a gente tem menos estrutura para poder dar conta do básico. É verdade. Então, assim, isso é um projeto. Se o lugar que a gente pode mudar os problemas sociais, né, a concepção que a sociedade tem do outro, é o mais negligenciado, isso é um projeto. Que eu acho que é o que a gente vive a cada ano que passa no país, a educação tem sido mais atacada. E mesmo quando a gente tem projetos, iniciativas, como a gente tem tido agora do governo federal, quando isso chega nas prefeituras, isso é distorcido, isso é aplicado de outra maneira. Então, assim, não é simples, né? A gente estava conversando no final de semana com o pessoal de Mesquita, de Queimados, sobre como está chegando um projeto do horário integral do governo federal. Assim, tem a ideia cronológica, né, do horário, mas como que essas escolas estão recebendo e dando conta disso é um outro debate. Então, existe essa política pública, mas na ponta ela ainda não chegou no desenho que era para ter. Então, assim, eu acho que essa é uma primeira questão. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando você falou, ainda que hoje, assim, zeramos tudo, vamos começar daqui para frente, para construir uma sociedade igualitária, nem todo mundo parte do mesmo largado. Então, a gente ainda, mesmo assim, vai precisar ter algum tipo de iniciativa para garantir que as pessoas comecem a partir do mesmo lugar da corrida. Porque senão, não adianta, nem quando a gente tem, muitas vezes, chega com um projeto de educação, de empregabilidade, a gente está ofertando para todo mundo.
mas todo mundo está partindo do mesmo lugar. Então não é igual. E aí eu acho que esse é o grande desafio também. Garantir que essas minorias consigam partir do mesmo lugar que as outras pessoas. Vamos pensar nas mulheres. As mulheres têm mais dificuldade de trabalhar? Não. Só que a gente não tem creche. E aí como é que a mulher que é mãe trabalha? É desafiador. Tem lugar que é debatida a possibilidade de creche noturna. Só que tem município que nem creche direito tem. Então, olha a disparidade entre realidades. É creche noturna, porque tem mulher que precisa trabalhar à noite e vai deixar o filho, de repente, não tem com quem deixar. Se você quer pensar numa questão de que a pessoa que cuida, ela tem direito a trabalhar e talvez se qualificar um pouco mais, você tinha que ampliar esse horário. Só que a gente nem tem creche suficiente. Durante o dia, né? É desafiador bastante. Antes da gente começar, eu falei assim, poxa, Juliana, faz a sua apresentação de uma maneira deixando a modéstia de lado e tal. Obviamente falei seu nome e tudo mais. Mas, curiosidade, como é que foi a experiência de se candidatar à Prefeitura de São João de Meriti? Ferro. Eu adoro fazer campanha. Então, assim, eu acho que é muito bom estar na rua. A minha primeira candidatura foi em 2020, na pandemia, que eu vim candidata a vice-prefeita. Então, foi um outro formato, né? Assim, muito difícil, naquele período de isolamento, onde muita gente não estava respeitando. Então, assim, não foi simples. Em 2022, eu vim candidata a deputada federal, numa eleição muito desafiadora, né, para o país. E aí, nessa eleição, eu vim candidata a prefeita. E eu acho que teve pontos bons e pontos muito reflexivos. O modo como eu fui abraçada pela população, principalmente pelas mulheres da cidade, eu acho que foi muito bom, foi muito bonito, foi muito bom estar na rua, né? A gente teve o melhor resultado da esquerda na Baixada nos últimos anos. Eu fiquei em 4º lugar. Em todas as campanhas, numa campanha de, sei lá, de 200 mil, todas as campanhas que estiveram na minha frente passaram da casa dos milhões. Uhum. Então, a gente teve, em primeiro lugar, o prefeito, que já era deputado estadual. Em segundo lugar, o candidato do antigo prefeito, que era deputado estadual. Em terceiro lugar, um ex-deputado estadual. E aí vem eu e depois um ex-deputado federal. Então, foi um dos melhores resultados da esquerda aí na última década. Então, acho que eleitoralmente foi muito importante. Mas foi a eleição que eu mais sofri violência. Imagino. Então, foi muito difícil. De alguns momentos, a gente tem que reavaliar o que podia fazer, aonde podia ir ou não, porque o ataque... E assim, o ataque vinha na rua, o ataque não vinha só de candidaturas à prefeitura, vinha de candidatos a vereador. Então, assim, não foi simples. Ao mesmo tempo que eu posso dizer que eu fui muito respeitada pelo lado de lá, por parte de algumas candidaturas, e que eu consigo dialogar, né, e ter um bom trânsito. Até hoje, por outro lado, tem algumas que foi bem pesado. Assim, eu acho que São João tem muito a cultura do amigo do policial, do amigo do vereador. Uhum. E era muito difícil transitar no meio desses amigos, assim. Então, assim, foi muito difícil nesse sentido, mas eu acho que a gente também deu uma resposta nas urnas à altura de tudo isso. Entendi. E o que você trazia... perguntando, mas obviamente eu acompanhei, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O que você trazia como propostas para as minorias, já que eu sei que é a tua luta diária? Como eu te acompanho, eu sei que você trabalha muito no fomento de atenuar esse desafio de implantação de política pública, né? O que você acha que poderia trazer de interessante, de novidade para São João de Meriti? Então, no nosso programa de governo tinha pouquíssimas novidades. O que a gente pegou foi as políticas que já existem. E potencializar. E que deveriam ser aplicadas no município e nunca foram. O básico. O básico. Que já... Você viu, seria sensacional. Você já viu nos debates que me fez ser acusada de um monte de coisa. Eu vi. Então, assim, é isso. Existe políticas de iniciativa
para os ambulantes. Existe política de regulamentação para os mototáxis. Isso existe no Brasil. Você pode pegar experiências de cidades que isso já existe. Só que você falar disso é um absurdo. Você garantir que o Conselho da Mulher funcione de acordo com base e parâmetros do Conselho da Mulher nacionalmente. Existe algumas leis, eu sempre brinco com isso com o pessoal que é ligado a deputado estadual que tem aqui na cidade. Falei assim, gente, as leis do Estado é para todo o Estado. Por que vocês não pegam a lei que os outros deputados aprovaram e implantam aqui? Porque existem leis. Já até conversei com uma vereadora, ela chegou, acho que, a apresentar, mas não foi implantado pelo governo. Tipo, Tenda Violeta, que é ter uma tenda nos espaços de shows, aberta ao público, para acolher mulheres em situação de violência. Isso não tem. Por exemplo, teve um grande show. E provavelmente aconteceram. E não tem. Coisas ali. E isso, assim, não é inventar roda. Isso aí existe em diversos municípios, é lei estadual, e tem políticos de direita e esquerda colocando em prática. Só que tem alguns lugares que isso é muito atrasado, no sentido que as pessoas não querem discutir sobre isso. O que seria essa tenda violeta? Eu entendi o... A tenda violeta é uma tenda que você coloca, ela é regulamentada por lei. Você coloca em todos os eventos da cidade, né? Os eventos públicos, shows, corrida agora que está tendo, esses grandes eventos, que vai ter uma tenda lá com uma equipe especializada. Para caso tenha alguma situação de violência, a pessoa poder... vai ter. A pessoa poder ir ali, mas também para ser um ponto informativo. Para as pessoas receberem durante o evento informativos, para saber. Educação. Porque muitas vezes a pessoa está ali num relacionamento, foi curtir um show e não sabe que está numa situação de violência. Exatamente. A educação sempre protagonista. Por exemplo, aqui na cidade a gente tem o CEAM, que inclusive está mudando, provavelmente vai ser uma nova configuração, não vai ser mais o CEAM, que eles estão se adaptando à proposta do governo federal. Muita gente não sabe que existe o CEAM. Se você vai para um evento desse, que tem grande público, tipo festa da matriz, festa do aniversário da cidade, e você tem alguém dizendo ali, existe um equipamento aqui, que se a mulher tiver situação de violência, ainda que ela não esteja com coragem de na delegacia denunciar, ela pode passar lá durante a semana e a gente vai acolher, a gente vai ouvir, a gente vai ver se precisa encaminhar para o psicólogo. Boa parte das mulheres da cidade não sabem. Certamente não sabe. Certamente não sabe. Isso não tem a menor dúvida disso. Então, isso não é inventar roda. Isso tem. Só que é um debate que as pessoas não querem fazer. Um debate que é muito central na cidade é a questão da segurança pública. Nenhum dos candidatos fizeram esse debate. Um debate sério sobre segurança ninguém fez. O debate era, vou tirar a barricada. Vou fazer acordos para ter mais policiamento, que é muito importante. Mas se você não tem nenhum estudo da cidade, porque quem é responsável por essa polícia é o governo estadual. Mas quem vai dizer estrategicamente o que precisa, onde precisa, para que precisa é o governo municipal, que é quem é responsável pelo território. Se você não tem nada para apresentar... Então, assim, esses debates não são debates impossíveis de fazer. Não é nada novo. Só que pensar em educação. Tipo assim, na educação a gente estava trazendo a grande revolução, que a gente está falando Paulo Freire, falando um tempão. Só que as pessoas não estão preocupadas com isso. Né? As pessoas estão preocupadas em baterem metas para poder vir verba para cá. Mas o modo como essa meta vai ser batida, pensando no pedagógico, na mudança da vida das crianças, isso ninguém está preocupado. Uma coisa que a gente tinha no nosso programa, que era abrir a escola nos finais de semana, para ser equipamento de cultura, porque, de fato, na cidade a gente tem poucos equipamentos. E essa ideia da escola, né, além dos muros, você cria um vínculo com aquela comunidade que, inclusive, ajuda a proteger aquela escola de determinados tipos de violência. Isso existe desde a época do Brizola. Só que as pessoas têm pavor. Assim, muitas vezes a sensação que eu tenho é que boa parte dos políticos não gostam de gente. Eles gostam de voto. De gente, não. Tudo que envolva muita gente, que as pessoas pensando, falando, reivindicando, eles não querem. Então, assim, a gente pensou muita coisa, mas não era muita coisa inovadora. Óbvio que tinha alguns debates, né, que eu acho que a gente trouxe de inovador, que é pensar a questão do clima.
Né, pensar a questão da emergência climática. São João, como toda a Baixada, são cidades que sofrem com as enchentes. Então, se não tiver algo inovador, de fato, de prefeituras que topem fazer esse debate, a gente não vai sair disso. Então, a gente trazia sobre isso. A questão da tarifa zero, que é coisa que poucos municípios, né, se colocam para debater. Isso não eram coisas inovadoras que a gente trazia. Mas, no geral, não eram coisas absurdas, mas que para muita gente era. Uma coisa que a gente colocou é que metade, pelo menos, do secretariado seria feminino. Uhum. E aí, no sentido de ser feminino e não ser só o feminino de botar uma mulher decorativa, né? Porque às vezes também acontece isso. O prefeito coloca lá várias secretárias, mas não são elas que mandam. Não são elas que têm o poder ali de pensar e montar a sua equipe. Então a gente colocou isso também no nosso programa, que para muita gente era nossa. Revolucionou. Não é. Isso já existe em diversos países, diversos municípios, no Brasil e fora dele, principalmente fora do Brasil, de você incentivar para que tenham mais mulheres nesses espaços. Então a gente pensou muito nisso, assim, para a campanha. Inclusive, uma coisa que eu falei na eleição de 2020, e repito para essa: quem ganhou, olha o nosso programa. Vai ajudar muito para a cidade. Não precisa ser a gente implantando. Se alguém implantar, a cidade já ganha com isso, né? Então, pelo que eu entendi, até parafrasear o que o amigo falou, até nesse bate-papo aqui, foi o Fábio, foi o que a gente fez há 2 meses. É só fazer o básico bem feito. Fez o básico bem feito, você elimina boa parte dos problemas. Né? Então, você talvez não precise se debruçar muito sobre estratégias mirabolantes, porque temos mecanismos para isso, só não colocamos em prática, o que faz com que seja muito mais cruel, né? Sim. Eu tenho, mas não deixe sair de lado, não vamos usar isso aí não, porque não é legal para que eu forneça isso. Eu prefiro que ele me tema, não que, né, amado ou temido, mais uma vez. Então, é muito cruel, então, essa dinâmica. Um exemplo, a verba do Fundeb. A verba do Fundeb é uma verba federal Isso dá uma... para a valorização dos profissionais de educação. Uhum. São João, durante anos, deixou sobrar a verba do Fundeb. Devolvia-se. Tem uma verba. Não vai estar onerando ninguém, porque já vem dos impostos, tudo. Cara, aplica. É só aplicar a verba. Mas não. Porque é uma lógica de que é muito difícil. As pessoas... uma coisa que é da rede de São João, mas não só da educação, mas do funcionalismo de modo geral, para boa parte dos políticos, é bom que seja ruim, para que aquele servidor concursado não fique, porque aí você vai dizer que não tem gente concursada querendo trabalhar, e aí você coloca funcionários comissionados ganhando um salário péssimo, que muitas vezes vão entregar um serviço mediano, porque as condições de trabalho são péssimas, mas que está ali amarrado dependendo daquela pessoa que botou ali para trabalhar. Quando o ideal seria você usar a verba pública, chamar os concursados, garantir que tenha uma boa... que chegue na ponta um serviço de qualidade. Tipo, verba federal da saúde vem para cá. Gasta-se a verba da saúde. Por que nós somos concursados? Então, dinheiro tem, não é falta de dinheiro. Óbvio, a cidade em si tem muito dinheiro? Não. Eu acho que tem que avançar em um debate, inclusive, de empresariado na região, de como potencializa o empresariado da cidade. Isso é um outro debate. De fato, São João não é uma cidade rica. Mas se São João usasse todas as verbas que vêm do governo federal, todas as iniciativas que vêm do governo estadual, né, garantidas pelas legislações que já existem, para o que de fato tem que ser utilizado do jeito que tem que ser, a gente já sanaria boa parte dos problemas. Me diz o seguinte, Juliana, você está falando, eu estou viajando do que você está falando, na verdade. Viajando na maneira positiva, né? Fazendo uma alusão ao nome do canal. Se você tivesse que estereotipar o maior vilão disso tudo, ou seja, aquele que age contra as minorias de maneira consciente porque ele precisa controlar aquela orquestra toda ali. Como é que você estereotiparia esse vilão? Quem seria ele? Eu sei que várias imagens vieram à sua cabeça. Veio uma, assim, a máxima. Com tornozeleira e tudo. Ai, meu Deus. Mas hoje,
eu acho que a gente está num cenário pior do que já teve antes. Então, o político miliciano, eu acho que esse é o pior. Porque a gente tem, né, uma construção de uma velha política, que é essa política do toma lá da cá, dessa política que tenta amarrar as pessoas à questão do voto, então da compra do voto com a cesta básica, da compra do voto com acesso ao exame. Isso é muito comum, não só em São João. Se precisar fazer um exame, depender de um vereador, de alguém, essa velha política já é muito ruim. Mas essa política que junta, né, o poder paralelo, que também é uma forma de crime organizado, com a questão da política, para mim, é o pior. Entendi. Porque a gente está falando de pessoas que estão no poder vinculadas a armamento pesado, para poder discutir para onde vai o dinheiro da política. Não precisa ir muito longe. Há menos de um mês atrás, a gente viu nas redes sociais um deputado daqui da cidade escancarando isso. Ele aparece no vídeo onde ele está com segurança, aparece ali no conjunto da imagem a arma, o que por si só já não é pouco, e aí ele faz um outro vídeo dizendo que a necessidade de ele aparecer dessa maneira é uma resposta a alguma outra coisa que ele vinha sofrendo. Entendi. Então, esse é o nível hoje, não só de São João de Meriti, mas eu acho que isso é uma coisa que está muito impregnado na política do Estado do Rio de Janeiro. A gente vive num estado bastante desafiador quando você fala de segurança pública, né? E, mais uma vez, sendo repetitivo de maneira até proposital, para mim não tem outro caminho a não ser a educação. Porque os meninos, as meninas estereotipam o sucesso de uma maneira deturpada, né? Ele olha lá, qual o estereótipo de sucesso que ele tem? Poxa, né? Dentro do meio ambiente que ele veio, o estereótipo de sucesso é o estereótipo X. Que não necessariamente esse estereótipo X estuda, trabalha até conseguir a ascensão profissional dele e tudo mais. Não é necessariamente isso. E, né, então, às vezes, a gente fica assim, poxa, essa menina não tem culpa. Depois ele vai até passar a ser alguém que pode ser meu algoz, mas, em princípio, não tem, porque ele cresceu assim. Mas você vê alguma maneira da gente, de repente, entrar nesses lugares onde a animosidade é maior com relação à falta de segurança pública, para que a gente consiga reverter esse processo? Você consegue visualizar? Olha, eu acho que a educação é o principal caminho e eu acho que o uso das tecnologias, né? A falta de regulamentação na internet faz com que muita coisa chegue para essas crianças, para esses jovens, e que outras coisas não cheguem por conta do algoritmo. E aí eu acho que a gente, né, que quer falar com o jovem, precisa também se reinventar, que é isso. É pensar podcast, pensar iniciativas. Eu acho que a comunicação tem um peso muito grande. E mostrar também, e desmistificar. Você estava falando, eu estava lembrando de uma amiga minha, que tem uma amiga minha que de vez em quando ela me manda assim, tu viu fulano? Tá ganhando dinheiro à beça, nossa, cresceu na vida, que não sei o que. Falei, ai, bicha, para, tu já viu de onde está vindo esse dinheiro? Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que vai vender ideias de, virei blogueira. E tem, a gente, inclusive aqui na cidade tem vários blogueiros, assim, muito bons, muito competentes. Mas que, virei blogueira, comecei do nada. Mas você vai ver o do nada, vem um dinheiro que você sabe que é lavagem, por trás é um político, uma outra pessoa que está financiando. Então, eu acho, é isso. Então, eu acho que, assim, mostrar mais a vida como ela é para essa juventude é importante, porque o que eles veem só é o sucesso. Esse passo a passo, como diversas pessoas vão chegar no sucesso a partir de escolhas diferentes, é isso. Na rede social, você só vê o que é bom. É verdade. Então, isso causa grandes ilusões que, para a nossa juventude, é um problema. Então, trazer, inclusive, boas referências, né, de pessoas que deram certo, de modo que não seja através da corrupção de valores,
de atitudes é importante. Você foi falando aí e foi me trazendo à luz, não tem como deixar de raciocinar como professor de redação, vários pontos aí que serviriam como argumentos, né? Tá aí, sabe o que eu pensei? Que pode cair? Não sei, né? Olha só, é a Sobre dica. a regulamentação da internet, que eu acho que esse é um debate que tá. É um debate que já tá, óbvio, né? Agora tá mais no quente, por conta da adultização das crianças, da exploração. Mas esse ano é um ano que tem sido debatido muito. A regulamentação das bets, a regulamentação do algoritmo, a questão, né, com as empresas norte-americanas que têm o domínio dessas plataformas. Eu acho que isso é um debate bem interessante. Você que vai fazer o Enem, anota a dica. Pode ser preciosa. Pode não, é preciosa. E se você quiser saber mais dicas preciosas para o Enem, não deixa de seguir a gente em Preparatório Urânio. Lá você vai ter a melhor preparação para o Enem, o ERG, curso técnico, preparatório militar. A descrição deve estar aqui em algum lugar, procura que você vai achar. Voltando aqui. Tô lembrando aqui que eu dei aula para curso militar do teu preparatório, gente. Foi um aprendizado assim, surreal. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa pegada, sabia? Gosto muito. É a minha cachaça. Eu não bebo, né? Mas é a minha cachaça. Eu gosto demais disso. Eu gosto por quê? Porque ali, a gente estava conversando aqui. Quando é que você se sente professor? Quando o aluno te desafia, né? Quando você vê que necessariamente você está ensinando, ele está interessado em aprender, né? E isso está dando resultado e você vê o resultado. Você vê o resultado quando ele consegue pegar esses conceitos que você está trazendo para a gente. Você entende isso quando ele passa num determinado concurso, tem uma satisfação muito grande nisso. E a gente estava conversando aqui também sobre o EJA. O quão É maravilhoso, né? Eu tenho um carinho maravilhoso, tenho um carinho muito grande no EJA. Eu tenho, inclusive, alguns ex-alunos que me seguem, a gente ainda consegue falar algumas coisas ainda. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter dado aula para o EJA. Enfim, né? Não vou falar muito aqui, senão dá um quê de saudosismo, né? É saudosismo mesmo. Falando sobre o nosso assunto das minorias, se você dissesse que o que essas minorias têm em comum e o que as minorias em si poderiam se ajudar para deixar de ser minoria. Eu tenho um mecanismo de argumento que é a empatia. Eu uso quase como um coringa, né? Gente, não tem muita ideia, não vem nada na cabeça, tá nervoso? Usa empatia. Né? Porque se eu me vejo no outro, eu quero que o outro cresça, eu vou ficar grande também. É um mecanismo simples. Mas e você, o que você acha? Eu acho que a empatia e também a vivência. Quem vive qualquer tipo de opressão não vai precisar falar para outra pessoa para saber isso. Você falando, eu lembrei de uma coisa. Quando eu tentei o doutorado, lá na Rural, a minha comadre fez a prova de manhã e eu fiz à tarde. E aí, assim, eu fiz faculdade na Baixada, fiz faculdade em Nova Iguaçu, assim, era um perfil já diferenciado, tipo, não era o FRJ, era a faculdade noturna em Nova Iguaçu. E tinha muitos alunos negros. Quando eu vou para o mestrado, essa quantidade de alunos negros, ela diminui. Quando eu chego para o doutorado, e o doutorado, a prova era seropédica, na Baixada, eu fiquei chocada. Porque eu não tinha visto tanta gente branca mesmo. A gente nem sabia que eu conhecia tanta gente branca. Tinha muita gente branca tentando doutorado. Aí eu fiquei paralisada olhando aquilo. Aí liguei pra minha comadre e falei, bicha, tu percebeu? Ela falou assim, vi, só tem gente branca. E aí, chegou um rapaz que trabalha não é na limpeza, né? Ele trabalha na limpeza também, mas meio que faz tudo ali naquele prédio. E ele falou assim, você quer um café? Aí eu olhei e não tinha oferecido café pra ninguém. Você quer um café? Eu falei, quero. Eu entrei pra tomar café. Aí ele perguntou que eu ia tentar prova. Eu falei que era professora já, que não sei o quê. E é isso, o cara não precisou me falar nada. Foi a única pessoa que nem ele que ele viu ali. Então isso faz uma diferença absurda. Mas você estava falando assim das diversas opressões que são diferentes para as minorias e como é que a gente muda isso. Para mim, hoje, o maior exemplo disso é a Erika Hilton.
A Érica Hilton é a primeira deputada federal trans do Brasil. Se você olhar no primeiro momento, você vai falar assim, é representatividade porque ela é uma mulher trans. É representatividade porque é uma mulher trans negra. É representatividade porque ela é a deputada que está levando o debate da escala 6x1. Que tem um recorte específico de uma classe trabalhadora que é totalmente precarizada. E se você olhar a composição dessa classe trabalhadora precarizada, que está precisando refletir sobre a vida além do trabalho, as minorias estão ali. Verdade. Quem é que está no shopping trabalhando? Quem é que está no telemarketing trabalhando? Quem é que está na farmácia trabalhando? Quem é que está no comércio? Então, assim, é representatividade, mas não é representatividade pela representatividade. Uhum. É entender que tem uma coisa ali que corta todas essas opressões. Então, quando a gente tem uma primeira deputada trans, que só de estar ali já muda a estrutura, óbvio, só dela ser quem é já é importante, mas trazendo um debate fundamental sobre as relações de trabalho do país, a gente consegue chegar nesse ponto de pensar em alguma coisa que vai impactar todas essas minorias, que é a relação de trabalho. Entendi. Então, a relação de trabalho, realmente, você precisa trabalhar para ter subsistência, uma vida interessante, por aí vai. Mas os desafios são diferentes das minorias, não? Ou você acha que os desafios são iguais? Tipo, o desafio do negro, o desafio da mulher, o desafio do índio, o desafio do trans, são desafios diferentes, não? Tudo bem que eu acho que na complexidade eles se equivalem, mas são desafios diferentes de fato ou é uma visão muito superficial minha? São desafios diferentes, mas que vão precisar de estratégias diferentes. Mas eu acho que tem recortes bem específicos. O acesso à educação para todas essas populações é mais difícil. O debate sobre a especulação imobiliária, o acesso à terra, seja no campo ou na cidade, atravessam todas essas pessoas. Os índios, a gente vai pensar, né, nas grandes áreas de preservação que são retiradas, mas se a gente for pensar quem são as pessoas que têm dificuldade de moradia. Então, ainda que as experiências, as vivências da opressão, obviamente, sejam diferentes, né, o que é retirado dessas pessoas é muito igual. Então, O acesso ao mercado de trabalho, o acesso à educação, o acesso à terra, o acesso à lei trabalhistas. aí está a convergência, provavelmente. Né? Pelo que você me falou desde o início aqui do nosso bate-papo, que eu não tinha dúvida que seria sensacional, tem um que é muito grande de história aí nisso tudo, não tem? Como é que você sugeriria para alguém defender essa ideia com um argumento sólido? Olha só, se você fizer isso e isso, a gente vai conseguir atenuar. Quais seriam os argumentos que você usaria? Provavelmente usando história. Provavelmente, não estou dizendo que você faria isso. Mas eu só fiz o recorte com história que quando você foi falando, vinha muito à minha cabeça. Capitania hereditária, chegar aqui e achar que Tupã não valia nada, vamos trazer o catolicismo, né? O índio não sabe de nada. Veio muita coisa à minha cabeça nas aulas de história, né? O que sedimenta até hoje, talvez. Eu tive um professor que falava um negócio que eu acho que isso tem um impacto em tudo que a gente faz, né? Ele sempre se recusava a falar revolta. Esse negócio de revolta tá errado. Porque quando a gente pensa na nossa história, a gente fala revolta como movimentos insurgentes. Então, a gente tira a intelectualidade disso. Quando a gente tira a intelectualidade, a gente desumaniza. E ele falava que o que a gente vê como revolta, né, no século XVIII, XIX, no período da escravização, ele chama de movimentos políticos de insurgência, movimentos políticos de revolução, movimentos revolucionários. Por quê? Muito bem pensados. Se a gente entende que isso são movimentos pensados e que tinha-se intelectuais, a gente começa a olhar para as pessoas que estavam nesse processo, em sua maioria negros escravizados, como os intelectuais. E isso dá uma outra concepção do que a gente faz chegar na sociedade até aqui. Não é fruto da espontaneidade.
quando a gente pensa as grandes estruturas que a gente tem, né, de igrejas, de palácio do século XIX, quem foi intelectual, arquiteto que pensou isso? Não foi uma pessoa branca. Quando a gente pensa a questão das ferrovias, onde muitos escravizados eram pagos por fora para poder desenvolver esse trabalho, tem uma intelectualidade ali. Se a gente olha para essas pessoas que até hoje na sociedade são vistas como quem tem menos valor, com uma potencialidade intelectual, eu acho que as coisas começam a mudar a partir de um outro prisma. Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa é pensar que política pública para o povo, para pobre, muda a vida das pessoas. Todo mundo fala das cotas, todo mundo fala mal da ampliação da universidade, do Bolsa Família. Pega os dados, como é que era o emprego quando tinha, como é que ficou quando não tinha. Isso é história. Porque a gente fala muito de que não tem que ter, é isso e aquilo. Mas olha para os dados, que é o que baixa no bolso, economicamente. Quais são os tipos de políticas que fizeram a vida das pessoas melhorarem? Eu acho que isso é história também. Não, com certeza. Quando você vai falando, eu vou pensando e, como eu falei, viajando, fazendo mais uma vez alusão ao nosso bate-papo. Então, pelo que eu entendi do seu posicionamento, a gente não precisa reinventar a roda, porque já existem ferramentas para isso. O que falta, então, é um gerenciamento mais equilibrado, seja de verba pública, seja mesmo gerenciamento de esforços para isso. Porque isso como eleitor, como alguém que participa da sociedade, eu não sou político, não sou nada, mas eu sempre acredito no seguinte, não é falta necessariamente de dinheiro. O problema maior, o que protagoniza o problema não é necessariamente falta de dinheiro. O que protagoniza o problema é o gerenciamento disso. O gerenciamento disso, ou seja, esse gerenciamento parte de alguém que precisa primeiro ter vontade. Então ele precisa de um gerenciamento maior ou melhor dessa vontade. Mas em contrapartida, se ele gerenciar essa vontade e canalizar isso para favorecer alguém dessa minoria, que é a nossa pauta, ele pode estar criando alguém que amanhã ou depois vai rivalizar com ele, porque essa pessoa vai pensar. Então, esse raciocínio de alguém que ele não conhece, ele não vai fomentar porque eu preciso primeiro que ele tenha medo de mim. Sim. Do que me amar, né? Seja temido ou seja amado. Então, essa orquestra que a gente vive, então, empatia zero. Que a gente estava falando agora há pouco. Sim, não tem. Empatia zero. Então, muito provavelmente, aquilo que a gente fomenta de que empatia é um dos caminhos mais viáveis, não é essa palavra que eu quero. E às vezes não tem impacto em nada, mas as pessoas não querem dialogar com o outro, não querem dialogar diferente. Vou te dar um exemplo. A São João entrega, olha, São João entrega muito, meu Deus. São João tem alguns dos terreiros mais importantes da história do Brasil. Então a gente tem aqui o terreiro da Mãe Meninazinha de Oxum, que é um terreiro muito antigo na cidade. A Mãe Meninazinha é um dos principais nomes do país na discussão do combate à intolerância religiosa e racismo religioso. Ela é uma das pessoas que teve um papel fundamental no nosso sagrado, que são os equipamentos que foram presos durante muito tempo e foram devolvidos e agora estão no museu. Então é uma pessoa muito importante. A gente tem aqui o Leopolfunjá, que é em Coelho da Rocha, que é um dos terreiros mais antigos do Brasil. Da raiz Opofunjá é o mais antigo que a gente tem. Então é tombado. Ignorância minha, eu não sabia mesmo. É tombado, é muito importante. A gente tem a Mãe Torodi, que é a mãe de santo de
da Venda Velha, que faz um trabalho de combate à fome e combate à violência doméstica há muitos anos. Sim, já fui para fora do país para falar sobre isso. Então, a gente tem diversas iniciativas. A gente tem diversas iniciativas, várias pessoas importantes de religiões de matriz africana, Umbanda também, a gente tem a Mãe Marilena. Então, a gente tem muitas pessoas importantes aqui. Quando a nova gestão, essa gestão atual, ganha, tem o culto da vitória. E o que me chamou a atenção? Eu acho que poderia ser feito o culto da vitória, não tem nada a ver com isso. Só que não tinha um padre e uma mãe de santo pode dizer assim, eu tenho no meu convívio. Não é que eu chamei porque veio aquilo. Não, eu tenho essas pessoas no meu convívio. Não tinha. Isso para mim já acendeu alerta. Eu falei, tem algum problema? Porque assim, você não convive, você não conhece uma pessoa para isso. E aí, quando começa, né, essa nova gestão... Fazer algo mais democrático, né? Você começa essa gestão, eu já perdi as contas, né? Quem olha muitas histórias do prefeito vai ver o prefeito quase que semanalmente se reúne com lideranças religiosas cristãs. Uns 80% aí cristãos evangélicos, 20% cristãos católicos. E aí agora já tem dia da mulher cristã, tem um monte de coisa para mulher cristã, eu acho importante que tenha, tudo isso ok. Ele nunca recebeu o movimento de pessoas de religiões de matriz africana. Teve uma caminhada, a primeira caminhada aqui em São João, de combate à intolerância religiosa. Vieram várias pessoas importantes do Estado, estavam aqui. Foi produzida uma carta nessa caminhada, o secretário de Cultura recebeu. E é simples. A única coisa que essas pessoas querem é serem recebidas pelo prefeito. Para ter voz. Consegue. Não tem um impacto financeiro, não tem impacto na gestão. Se eu não obrigo o prefeito a fazer uma lei, até porque não é ele que faz, é a Câmara. Sim. Se eu não vou obrigar o prefeito a botar em dinheiro no lugar nenhum. Essas pessoas só querem ser ouvidas. E elas não conseguem. Entendo. Falando de ser ouvida, a gente tem aí, amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, e eu sei que você acompanha isso, violência contra a mulher de maneira repetida. Parece que, eu te confesso que às vezes eu me perco de qual assunto, de qual violência está sendo tratada. Você olha, não, isso aqui é assunto que aconteceu em outro lugar. Quando você vai ver, não é um assunto que aconteceu em tal lugar. É um outro assunto semelhante que acontece num lugar diferente. As pessoas falam de epidemia de violência contra a mulher. Eu não sei se é epidemia, claro que você vai me dizer de uma maneira mais assertiva com relação a isso. Eu acredito que isso seja mais exposto em razão das redes sociais, mas sempre aconteceu, não? Mas o que você acredita a essa animosidade, a essa violência, às vezes, que chega, às vezes não, assusta de maneira muito contundente, às vezes. Teve o caso do rapaz, da criatura que socou a menina dentro de um elevador, outro socou no meio da rua. Por que você acredita tanta animosidade? Eu acho que tem algumas coisas, né? A experiência da pandemia, onde as mulheres estavam com seu potencial agressor, e algumas iniciativas do próprio movimento de mulheres ajudou a ampliar a denúncia. Então, mulheres que não sabiam o que fazer hoje já sabem. Já sabem o que fazer. Então, isso aumenta, né, o número de denúncias, porque as pessoas vão saber como denunciar. Acho que isso é um ponto. A gente passou um período político onde o pior das pessoas foi legitimado para ser colocado para fora. Então, muitos homens que sabiam que não podiam ser escrotos, babacas e agressores, passaram a se sentir legitimados para ser. Então, passaram a achar que podia. Acho que isso aumenta também. Em contraposição a isso, a gente também vem de um histórico de ampliação do direito das mulheres. Então, coisas que muitas mulheres achavam que devia se submeter, hoje elas têm um pouco mais de clareza de que não precisam. E aí isso é um confronto, né, de mulheres que não estão dispostas a submeter esse lugar de submissão em relação a alguns homens, e de alguns homens que acham que podem fazer o que querem com elas, porque se sentem donos. Então, nisso, a gente tem aí uma conta que não fecha.
A gente tem tido, né, iniciativas muito importantes no âmbito do legislativo, mas quanto mais a gente avança, a gente vê que mais precisa avançar. A Renata Souza é deputada estadual, presidente da Comissão da Mulher, criou a Sala Lilás, que é o primeiro espaço nesse formato dentro de uma casa legislativa, que faz atendimento. Então, de repente, uma mulher que não se sente segura para ir no seu município, para ir numa DEAM, procura esse espaço. E em menos de 2 anos foram mais de 500 mulheres Meu Deus. que procuraram atendimento. Então, assim, é bom que aumente o número de denúncias, porque a gente percebe que as mulheres estão sabendo, né, como denunciar. Eu acho que esse debate tem que começar a ser feito quanto mais cedo com as meninas e com os meninos, mas a gente também tem um choque aí de cultura, de homens que se sentem legitimados para ser donos de mulheres e mulheres que estão adquirindo direitos e que entendem que não tem que estar nessa posição. Eu acho que hoje o nosso principal desafio são os nossos meninos. Eu tenho ido muitas escolas e fazer os meninos entenderem que eles são o elo principal para acabar com essa violência é muito difícil. Porque não adianta a gente só ensinar para as meninas que elas não podem aceitar, que elas têm que denunciar, se o potencial agressor Não entender não isso. entender. Entendi. Quando você foi falando isso, eu lembrei de duas coisas. Uma, que quando eu estou dando aula, eu tenho meio que um estilo provocador, né? Porque eu gosto que as pessoas até discordem de mim. Porque dentro do oposto eu consigo crescer. Não, você não concorda comigo. Tá, mas por que você não concorda? Diz pra mim. Aí eu falo assim, se eu fosse fazer uma redação sobre violência contra a mulher, eu ia dizer que a culpa é da mulher. Mas como assim, professor? Tá maluco de violência contra a mulher? Por quê? Dentro da configuração que a gente tem hoje, familiar, a mulher, a mãe, passa mais tempo com o menino, com a criança. Se ela colocar na cabeça desse menino, que você está falando aí, na cabeça desse menino desde sempre, que bater em mulher é a pior coisa que ele poderia fazer, a gente poderia ter um cenário de menos animosidade. Faço isso para provocar, é lógico. Mas eu acredito literalmente que, você falando de meninos e meninas, os meninos principalmente, cara, quem é a figura que o menino teoricamente mais respeita, né? O pai e a mãe, né? A mãe tá com ele mais tempo. Menino, você não deve fazer Mas isso. qual é a figura que faz mais impacto pela ausência? O pai? A maior parte deles não tem. A gente está falando que hoje a gente tem dados que a maioria dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, porque os pais não estão. O que potencializa o poder dela sobre o menino. Não necessariamente, porque a ausência também tem um impacto muito grande. Essa ausência dessa referência também tem impacto muito grande. Mas esse impacto seria de revolta, é isso? Não necessariamente de revolta, né? Mas falta alguma coisa ali. Tem uma lacuna que Tem precisa uma ser preenchida. lacuna que essa mulher vai ter que dar conta. Que muitas vezes ela vai ter que dar conta dessa lacuna emocional, dessa lacuna financeira. É um fardo muito grande. Ela virou a escola. A gente está botando tudo para ela fazer sozinha, sem estrutura nenhuma. E é um fardo pesadíssimo. Entendeu? Entendi. Outra coisa também que eu pensei foi o seguinte. Essa animosidade toda eu não sei se de repente, porque será que o agressor se sente dono, ele se sente, de repente, senhor das vontades daquela que deveria ser companheira e, não, você vai fazer isso porque eu estou mandando. Eu pelo menos, eu de maneira racional não consigo chegar a fechar essa conta. Porque a minha formação moral me impede de chegar a esse ponto. Então, eu tenho dificuldade de entender como que chega a esse ponto. Entendeu? Você consegue visualizar quando que ele chega a esse ponto de repente pensar, não, vou dar um soco na cara dela. Como assim? Na minha cabeça essa conta não fecha. Na verdade, a conta não chega até ali. Eu vi uma entrevista agora há pouco, uma psicóloga falando que o agressor, ele visa...
eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, uma porcentagem muito alta, visa o rosto, porque o rosto caracteriza, o rosto é a figura que ele idealiza, e se ele não tem, ninguém vai poder ter. São coisas assim, não vou conseguir traduzir em palavras, mas o rosto é onde o algoz mais mira. Será que aí talvez esteja o porquê que ele faz isso, ou não tem um porquê, isso é... Eu acho que culturalmente a gente, quanto sociedade, sempre aceitou. É, Quantas vezes a gente, quando criança, sabia de tias que apanhava, que a gente ouvia era briga de marido e mulher, não mexe a colher. verdade, eu cresci ouvindo isso. Quantas vezes a gente escuta e até reproduz que os nossos meninos não podem chorar, É, que eles não podem expressar sentimento, que a gente incentiva que se brigar na rua e vai apanhar quando chegar em casa. Então é toda uma construção de uma cultura de violência que não tem como caminhar para outro lugar. Hoje, a gente chega nas delegacias, a gente consegue ter delegacias especializadas, né? Consegue fazer denúncia. Mas quantas vezes nós, mulheres, chegamos para denunciar, o próprio policial convenceu a gente que aquilo não era necessidade de BO? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, 8, 7 anos atrás, eu fui na DEAN, não foi delegacia não, fui na DEAN com uma amiga que o marido dela tinha quebrado todo o material dela de trabalho. Hoje eu sei que isso é violência patrimonial. Naquela época eu não sabia. E ele mandou a gente voltar para casa. Porque ele falou para ela que se ele morava com ela, tudo que estava na casa deles dois, ele tinha direito de quebrar. Então, durante muito tempo, a gente legitimou isso. Então, não teria como ser diferente. Para ser diferente, a gente vai ter que mudar muita coisa. Não precisa ir muito longe. O cara que deu os 61 socos, você viu a prisão dele? vi, Você viu a prisão do Pose? vi. Sem entrar no mérito de um ou outro que é, quando você tem aquelas duas coisas ali, a leitura que você faz, você está legitimado para dar 61 socos numa mulher. Que é o que durante muito tempo foi construído. Até bem pouco atrás a gente tinha a questão da honra. É verdade. Era legítimo. Literalmente amparado por lei. E o cara sempre traiu. E aí a mulher, você mata a mulher por uma questão de honra, você bate por uma questão de honra. E não acontecia nada, porque Então, era durante lei. muito tempo, a gente legitimou. Então, acho que tem uma questão de construção da sociedade, do lugar do masculino e do feminino, que precisa ser repensado. Eu estava vendo essa semana no Instagram, apareceu um vídeo que me chamou muita atenção, porque isso, eu passei por isso em sala de aula um tempo atrás já. O Manuel, acho que é Manuel Soares, que é apresentador, ele estava dando uma palestra sobre paternidade. E ele estava falando, enquanto os homens continuarem achando, continuar naturalizando e passando pano o lugar dos pais que abandonam, a gente não vai avançar enquanto sociedade. Quantos homens todos nós não conhecemos que têm filhos e não pagam pensão, que não são pai presentes, que não se responsabilizam sobre a educação dos filhos? E é ok. Você não deixa de convidar para o churrasco, você não questiona, ele não é desprestigiado no âmbito religioso, ele está ali, Tá tudo vivendo. bem pra ele. Quando isso é uma mulher, é um absurdo. Eu tive uma aluna que ela sempre falava para mim, a minha mãe é louca. Minha mãe é louca, ela sempre falou, minha mãe é louca. Eu falei, gente, a mãe dela, assim, qual o nível de loucura? Eu falei, não, minha mãe é louca. Por quê? Mesma coisa ali que laudada. Pra mim, a mãe dela tinha uma esquizofrenia, alguma coisa laudada. Ok, né? Aí um dia, a gente conversando, a gente falando, os meninos falando sobre a ausência dos pais, a gente conversando, os meninos do 3º ano. E ela pega e conta que a mãe dela teve 8, 9 filhos e não criou nenhum deles. Cada um dos filhos ela foi deixando com o pai ou com a avó. E ela falou assim, e aí foi assim que ela chegou ao Minha Mãe é Louca. Eu falei assim, mas se a sua mãe é louca, todos os homens que fazem isso são o quê? Porque todos os homens que fazem isso estão vivendo a vida normal. Eu conheço vários homens que tiveram vários filhos. Nem assumiram os filhos. Ou botaram o nome e foram viver a vida. Esses caras têm emprego. Esses caras trabalham, né? Em
posição de chefia, fazem faculdade, são vistos como loucos. Vivendo normalmente. Por que a mulher que faz isso é vista como louca? São 2 pesos e 2 medidas, né? Juliana, eu acho que eu poderia passar aqui com muita tranquilidade 3 dias e 3 noites conversando com você sobre isso, porque o papo foi assim de uma tal maneira, né? A gente vai sem pauta, vai sem perguntas pré-aprovadas por você, Sim. né? E foi, não sei, a gente deve ter o quê? 1 hora aí de conversa, talvez até mais, né? Eu queria publicamente agradecer imenso. Aliás, eu não sei como agradecer o seu tempo. Não sei como agradecer, porque a sua contribuição foi gigantesca para aquilo que a gente se propõe a fazer, que é trazer pessoas com argumentos de autoridade para falar sobre assuntos com potencial que vão cair no Enem. Não é que talvez caia, é que cairão, né? E, claro, não preciso nem dizer que eu aprendi bastante. Várias coisas que você falou, eu literalmente não sabia. Literalmente não sabia. E, claro, eu queria aprender também, né? Mas a gente está chegando ao final. Eu queria que você, sei lá, falasse que você tiver à vontade, uma menção final, alguma coisa que de repente a gente não abordou e você de repente quisesse abordar. O espaço é seu. Eu queria te agradecer pelo convite, mas assim, agradecer, acho, pela troca. Tem mais de 10 anos que a gente não Mais de se 10 vê. anos, meu Deus, como eu tô ficando velho. E o quanto trabalhar com você foi importante para minha formação. Você estava falando aqui uma coisa que, quando eu entrei no Estado, foi um desafio muito grande para mim, porque eu entendo que a educação pública, eu sou apaixonada pela educação pública, eu entendo que a rede pública ela precisa formar cidadãos. Sim. Mas a gente precisa formar cidadãos que possam competir. Eu quero que os meus alunos sejam pessoas que entendem a sociedade, que raciocinam, mas que possam ir para a universidade. Então, quando eu entrei, e uma coisa que eu não perdi até hoje, mas quando eu entrei com isso muito aflorado, eu queria muito que o terceiro ano fizesse prova, tudo. E isso tinha a ver com essa experiência que eu tive anterior, que foi dar aula no preparatório, que foi dar aula particular. Né, dar aula particular, assim, para mim foi uma das experiências mais sensacionais que eu tive, era muito bom. E eu acho que tem a ver com isso, quando você fala assim, por que a gente gosta de dar aula no preparatório, é porque eles têm sonhos. Verdade. Todo mundo que está sentado ali tem um sonho. E eu acho que isso é o que a gente briga e se dedica na educação pública. Para que quando sair do 6º até o 3º e ao longo desse caminho, eles possam ter sonhos. E eu acho que essa necessidade também tem muito a ver com essa experiência. Então, te agradecer muito por essa contribuição aí na minha formação. Se você continuar, eu vou até chorar. Mas ficar chato um negão de quase 2 metros. Mas é pode, estereótipo aí. pode. Pessoas, muito obrigado mais uma vez por acompanhar nosso canal, nosso espaço aqui dedicado à língua portuguesa, à redação. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar e divulgar para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.